Sintomatologia, diagnóstico, prognóstico e profilaxia. Eu não estou falando de medicina não, eu estou falando de engenharia diagnóstica. É isso que eu vou contar um pouquinho para você do que faz a patologia das construções. Meu nome é Lucas Lucena, engenheiro civil. Isso mesmo, não sou médico, sou engenheiro civil e vou falar um pouco para vocês de patologia das construções. Esses termos que eu acabei de falar, profilaxia, sintomatologia, vêm de lá da medicina, mas a gente aqui na engenharia já está aplicando demais no nosso mundo das edificações. A gente precisa cuidar da vida útil, da saúde das estruturas, dos sistemas que compõem o edifício, a edificação. Então, bora lá. Antes de entrar com a explicação de cada um desses setores, dessas áreas, eu preciso definir e explicar o que é a patologia das construções. A patologia é uma ciência que, de forma sistêmica, vai avaliar a doença instalada, a lesão instalada nas edificações, nas construções, a fim de chegar a um diagnóstico para propor uma terapia e resolver esse problema. Hoje, uma edificação lesionada, uma edificação doente, ela perde não só o desempenho, como ela tem sua durabilidade afetada por essas manifestações patológicas, por esses problemas patológicos que atingem seus sistemas, seus componentes, às vezes até seus materiais. Então vamos lá, definido o conceito de patologia das construções, é importante a gente entrar nesses termos da medicina que se encaixam muito bem na área de estudo da patologia que a gente traz aqui para as edificações. Primeiramente, a sintomatologia, a análise desses sintomas. Então, a sintomatologia vai estudar os sintomas que aquela edificação está apresentando, vai estudar as manifestações patológicas que estão agredindo aqueles sistemas, aquela edificação, para a gente tentar identificar qual a possível doença instalada, qual é o possível problema instalado naquele corpo, naquele sistema, naquele prédio, digamos assim. Para identificar qual o motivo daquela doença, a gente já sai da sintomatologia e já parte para uma nova etapa, que é uma etapa do diagnóstico. O diagnóstico vai buscar uma justificativa para aquele problema instalado, para aquela doença instalada. Hoje, além da capacidade técnica sensorial do engenheiro, do patologista, a gente ampara também as técnicas de diagnóstico em exames, em ensaios. Então, o patologista, além de usar os sentidos, de usar o olfato, a visão, a audição, o tato para tentar identificar aquele problema que está acontecendo, para levar aqueles sintomas a um possível diagnóstico do motivo por ele estar instalado, a gente se ampara também nos ensaios. Exemplo de ensaios que a gente tem hoje: ensaios destrutivos, ensaios semidestrutivos e ensaios não destrutivos. Um exemplo de ensaio destrutivo: extração de testemunho de concreto para romper em laboratório e a gente estimar a resistência à compressão daquele concreto. Exemplo de ensaio não destrutivo: hoje a gente tem equipamentos extraordinários para fazer ultrassom em concreto, em estruturas de concreto. A gente pode fazer ensaio de resistividade para avaliar taxa, probabilidade de corrosão. A gente pode fazer ensaio de esclerometria para avaliar, sem danificar a estrutura, a dureza superficial do concreto, e entre outros. Existem alguns ensaios classificados como semidestrutivos e são vários. Então, o diagnóstico é essa fase que a gente vai tentar identificar o motivo, vai tentar justificar aquela doença instalada. Então, vimos sintomatologia e o diagnóstico.
O prognóstico é o estudo do que pode acontecer com aquela edificação enferma se a doença não for tratada, se a gente não tentar curar a edificação. Ah, mas por que a gente vai estudar isso? Muitas vezes para fazer uma análise econômica, uma análise de viabilidade técnica e econômica. Às vezes a gente precisa mostrar que é mais barato corrigir, é mais barato curar aquela doença do que deixar aquele problema patológico se instalar durante anos na edificação, porque o prejuízo vai ser muito maior. Então é na etapa de prognóstico que a gente mostra o que vai acontecer com aquela estrutura se não for dada a atenção necessária à cura da doença. Por fim, a gente entra ali na área de profilaxia. O que é isso? A profilaxia vai ser as medidas que a gente precisa tomar para prevenir, para evitar que uma certa doença se instale na edificação, nos sistemas, nos elementos. Então ali a gente já vai com a visão de prevenção, com a visão de evitar com que aquilo aconteça, já na área ali de manutenção preventiva. Então essas 4 áreas juntas englobam muita parte da patologia das construções. É de extrema importância que você entenda a diferença entre elas, até mesmo para usar esses termos dentro dos seus laudos, utilizar esses termos dentro do seu vocabulário, conversando com clientes, conversando com outros engenheiros da área, porque é de extrema importância, de extrema relevância que seja utilizado os termos corretos para cada coisa. E para ter acesso a mais conteúdos como esse dentro da engenharia diagnóstica, dentro da patologia das construções, não esqueça de deixar seu like aí, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com mais amigos aí patologistas e a gente continuar disseminando essa palavra da patologia das construções.